Fala pessoal, beleza? Questão nova aqui a respeito de anemia. E fala o seguinte: Sr. Nelson, 63 anos, estava internado devido a infecção importante. Então, provavelmente tem uma inflamação aí, né? Em pé diabético com indicação de abordagem cirúrgica. Estava em acompanhamento de doença renal crônica em estágio 4 e doença diabetes mellitus tipo 2. Os exames feitos na internação mostram os seguintes resultados. Então aqui a gente tem hemoglobina de 8, a gente nota que é menor do que o ideal, hematócrito de 24%, VCM de 82%, então tá ali normal, né? Mesmo que o paciente esteja com anemia. Seria uma anemia normocística se a gente só analisasse o VCM, porque abaixo de 80 seria microcítica, e como está em 82 ainda está normocítica. HCM de 28 PG, RDW 17%, leucócitos 11.000, neutrófilos 8.500, sem desvio, plaquetas de 158.000, ferro sérico 32, saturação de transferrina 14%, ferritina 155 nanogramas por ml, ácido fólico 12 e B12 330, creatinina 3,5, aqui acho que era para ser ml, mas às vezes utilizou outra unidade, né? Então estaria um pouco elevada, indicando também inflamação. E a glicemia também está alta, mas é aquilo, né? Teve uma descompensação, provavelmente, da diabetes que ele tem. Então, fala assim, durante a visita, dois residentes discutiam a conduta. Um ponderava que havia indicação de prescrição de 2 unidades de concentrado de hemácia no pré-operatório e dosagem de eritropoetina sérica. O outro discordava das indicações do colega, afirmando que, na verdade, havia indicação de suplementação de ferro endovenoso. Então, ele pede para analisar de acordo com essas opiniões dos residentes, né? Aqui embaixo eu coloquei algumas coisas que estavam alteradas. Então, aqui, ó, a hemoglobina de um homem. Aqui eu coloquei todos de um homem, porque o Sr. Nelson é um homem. Então, a hemoglobina do homem varia de 13 a 16,5. E no caso dele, estava de 8, que indica muito baixa. O hematócrito dele estava em 24%. Então, o normal é de 40 a 50%. O RDW, que indica a anisocitose, diferença do tamanho das hemácias, está de 11 a 15%. Aqui a gente tem 17%, um pouco elevado, indicando que pode ser que esteja perto, de fato, de uma anemia microcística por conta desse valor de 82 do VCM, está muito próximo de 80, né? Neutrófilos de 8.500, então tem 500 a mais do que o valor de referência. Ferro sérico é de 60 a 170, aqui a gente tem que tá de 32, então a gente vê que o ferro sérico realmente tá bem baixo aqui. Ferro sérico é aquele ferro do sangue, né? Na corrente sanguínea. Então aqui eu vou colocar um sinal de redução, de diminuição. Saturação da transferrina de 20 a 50%. Aqui ele colocou, a gente tem 14%, então tá baixa. E a ferritina de 20 a 500 nanogramas, né? E aqui no texto a gente tem de 155, o que está dentro do valor de referência. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma diminuição do ferro e uma ferritina normal. O que isso indica? Indica que a gente está diante de um quadro de anemia por doença crônica. Anemia
por doença crônica. E essa doença crônica é a doença renal crônica, né, que ele até falou. Se a gente tivesse um caso de anemia ferropriva, por exemplo, provavelmente a ferritina estaria baixa também. Então a gente tem uma redução, nesse caso, do ferro sérico. No entanto, a ferritina continua nos valores de referência. Então, fora todo o quadro clínico que foi apresentado para a gente. Então, a gente vai analisar cada uma das questões que é pedida para a gente. A administração de ferro intravenoso está correta, visto que o paciente apresenta anemia importante, de fato isso aqui é verdadeiro, ferro sérico baixo, ok? E será submetido a um procedimento que pode demandar perda sanguínea. Essa questão parece certa, mas na verdade ela é falsa, só que a gente vai acabar vendo uma questão que justifica esse item ser incorreto, beleza? A epsidina é uma proteína majoritariamente de origem hepática. Isso aqui é verdadeiro. E é considerada uma proteína da fase aguda. Sim, ela é uma proteína assim, que indica que está tendo de fato uma inflamação naquele indivíduo, regulando as concentrações plasmáticas de ferro, exercendo um papel fundamental no metabolismo do ferro e na resposta imune à inflamação e à infecção. Então é por isso, de certa forma, que justifica a ferritina estar alta. Por quê? Porque aqui você vai ter uma quantidade de ferro armazenado, mas a epsidina vai evitar com que o ferro saia pela ferroportina. Então é por isso que a epsidina ela vai dar essa camuflada de certa forma na questão da ferritina, né? A ferritina vai continuar ali dentro das células, vai continuar armazenada, mas em compensação o ferro disponível ali na corrente sanguínea vai estar em menor quantidade. Outra coisa interessante é que de fato ela é produzida majoritariamente no fígado, como o texto bem falou ali. Então, esse item aqui está verdadeiro. Item 3. A administração de ferro deve ser evitada durante uma infecção, pois o organismo tende a absorver menos ferro, tentando privar as bactérias invasoras do ferro que elas necessitam para prosperar. Esse item aqui é o verdadeiro e é justamente a justificativa para o item 1 ser falso, porque justamente as bactérias elas também necessitam de ferro. Então, consequentemente, a gente tem que, se você administrar ferro em uma condição de inflamação como essa, que o paciente ele possui uma doença crônica e está ali com uma infecção importante, você evita administrar ferro nesse tipo de situação. A principal causa da anemia na doença renal crônica é um declínio na produção renal da EPO, eritropoetina. A redução da semivida dos eritrócitos e o aumento de citocinas pró-inflamatórias que ocorrem na DRC podem também contribuir para a patogênese da anemia nessa população. Esse item também está verdadeiro. E o que acontece? A gente tem a eritropoetina, muito importante para a produção de hemácias, e ela é produzida nos rins. Então, consequentemente, um paciente com doença renal crônica, ele vai ter um prejuízo na produção da eritropoetina e, consequentemente, vai ser afetada a produção de hemácias, vai ser afetada a produção de hemácias naquele indivíduo devido à falha na produção da eritropoetina, beleza? Então, aqui a gente tem a certa sendo a letra B de bola.